A Grécia Antiga construiu uma civilização que, ainda hoje, continua a exercer o seu fascínio nos vários domínios do saber humano, desde a ciência até a política, passando pela literatura, a filosofia e a arte. A sua influência mantém-se intacta, mesmo sendo invisível à superfície. Assim sendo, é sempre útil os conhecimentos que adquirimos sobre esse assunto. Nesse vídeo, a gente vai mostrar um pouco mais sobre a Grécia Antiga e sobre suas tradições e até o legado que ela deixou na civilização atual. A Grécia Antiga pode ser dividida em pelo menos 5 partes: Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular, Grécia asiática e Magna Grécia. A Grécia continental também é chamada de Península Balcânica. Era composta por terras férteis banhadas pelos mares Egeu ao leste, Jônico ao oeste e Mediterrâneo ao sul, cercada de cadeias de montanha. Isso influenciou muito a navegação marítima em todo o período. A Grécia peninsular, também conhecida de Peloponeso, ao sul da Península Balcânica, tem como principal rio o Eurotas, que forma um vale cercado de montanhas. As terras eram férteis e havia muitos minerais, o que movimentava a economia de seus habitantes. Mais ao sul se encontrava a Lacônica, área pantanosa e repleta de desfiladeiros, onde tinham poucas áreas férteis, que não favoreceram o comércio e desencorajaram a navegação marítima. A Grécia insular estava situada ao longo do mar Egeu, tendo grandes ilhas como Creta e ilhas um pouco menores, como Rhodes, Lesbos e Delos. As ilhas têm aspectos geográficos semelhantes, muito montanhosas, com vários portos naturais. A Grécia Asiática, localizada na Ásia Menor, região onde atualmente está a Turquia, que os gregos conheciam como Jônia, ao lado mais ao leste do mar Egeu, tinha uma das cidades mais conhecidas da antiguidade, que era Troia, a mesma que foi relatada nos escritos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Magna Grécia está situada no mar Mediterrâneo ao sul da Península Itálica e na ilha de Sicília, que futuramente os colonos gregos presentes nessa região iriam ajudar a formar a civilização romana. Filosofia grega. Podemos destacar Homero. Foi ele quem criou as obras Ilíada e Odisseia. Nelas, ele conta um pouco sobre as guerras gregas e também sobre as viagens de Ulisses. Filosofia grega. Se destacaram os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia grega, o pensamento e ética cristã e o direito romano formaram o tripé da sociedade ocidental. Medicina. Na medicina, podemos destacar Hipócrates, que foi o responsável por descobrir que as doenças do dia a dia não possuem relação com mitos ou com o sagrado, mas sim elas possuem relações com fenômenos naturais. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos tiveram origem na Grécia e eram realizados na cidade de Olímpia. Sempre que ouvimos falar sobre os Jogos Olímpicos, nos lembramos sobre o mito de Hércules. Porém, os Jogos Olímpicos possuíam um caráter religioso. Democracia nasceu em Atenas. Foi um conceito revolucionário, contrapondo o despotismo, a tirania e as oligarquias da época. O povo ficou com medo de sua disseminação, e assim surgiu a Guerra do Peloponeso. Arquitetura grega. A arquitetura grega é muito famosa pela presença de simetria e de coluna. A arquitetura grega ainda pode ser vista nos dias atuais em várias partes do mundo. Existiam 3 tipos de colunas: as jônicas, que eram as mais famosas, as ao estilo de Corinto, que eram as mais rebuscadas, e as dóricas, que eram as mais austeras. Área da matemática. Ficaram famosos pela criação do Teorema de Pitágoras e como calcular a área de um círculo, que foi descoberto por Arquimedes. Astronomia. Na astronomia, os gregos ficaram conhecidos por terem descoberto o eclipse, que foi descoberto por Tales de Mileto, e também por terem descoberto que o formato dos astros é um formato esférico, e isso foi descoberto por Pitágoras. Economia. Sua economia era dinâmica. Foi uma das civilizações que mais se desenvolveu economicamente. As principais atividades econômicas gregas eram artesanato, agricultura e comércio marítimo. Artesanato. Os artesãos eram homens livres, que produziam muitos objetos como móveis, armas, joias, entre outros. Eles também produziam objetos de cerâmica. Entre esses objetos de cerâmica, o que mais se destacavam eram as ânforas decoradas, que eram utilizados para o transporte de vinhos, de azeites
entre outros materiais. Agricultura. A agricultura grega era feita nos vales férteis e era a base da economia grega antiga. Eles costumavam cultivar uvas para a produção de vinho, azeitonas para a produção de azeite, também cultivavam cereais, ervas e vegetais. Conforme a população foi aumentando, se tornou necessário a importação de gêneros agrícolas. A pecuária não se desenvolveu muito na Grécia, pois não haviam áreas para o pasto. Mas mesmo assim, a criação de ovelhas e de cabras foram as que mais se desenvolveu, no âmbito da pecuária. Existia o emprego de mão de obra escrava e também de mão de obra livre. Comércio marítimo. Foi muito favorecido pela localização da Grécia. Eles mantiveram contato marítimo com muitas regiões, como por exemplo com o Egito, com colônias gregas na Ásia Menor, com a Sicília e com regiões próximas ao Mar Negro. Eles importavam muitos produtos como linho, papiro, madeira, especiarias, entre outros. Mas também exportavam muitos produtos, como por exemplo vinho, azeite, cerâmicas, como por exemplo as alforas, entre outros produtos. Esse contato marítimo entre a Grécia e outras regiões foi muito importante para as cidades-estado gregas, fazendo assim com que o número de conflitos agrários diminuísse e a economia da cidade-estado grega alavancasse. Moeda. Várias cidades-estado gregas utilizavam moedas feitas de metal, como prata, bronze, ligas de ouro e de prata. Essa técnica surgiu no século VI a.C., nas cidades de Egina e de Esparta. Essa técnica era muito importante para dinamizar o comércio na Grécia. Além de servir para o comércio, essa técnica também servia como fonte de renda para os gregos. Falar sobre os períodos da Grécia. Período pré-romênico. Época de ocupação do território da Grécia e desenvolvimento da civilização micênica e cretense. Invasão dos dórios no final deste período, provocando a dispersão dos povos da região e ruralização. Homérico. Conclusão do processo de ruralização das comunidades gentílicas. Nos Genos, havia uma coletivização da produção de bens. No final deste período, com o crescimento populacional, ocorreu a desintegração dos gêneros. Arcaico. Surgimento das polis, com a formação de uma elite social, econômica e militar que passa a governar as cidades. Neste período, ocorreu a divisão do trabalho e o processo de urbanização. Surge o alfabeto fonético grego e significativo desenvolvimento literário e artístico. Clássico. Época de grande desenvolvimento econômico-cultural, social e político da Grécia Antiga. Época de grande fortalecimento das cidades-estados gregas, como por exemplo Esparta, Atenas, Tebas, Corinto e Siracusa. Foi também uma época marcada por conflitos externos, como por exemplo as guerras médicas entre gregos e persas no século V. Ocorreu também neste período a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Helenístico. Fase marcada pelo enfraquecimento militar grego e a conquista macedônica na região. A cultura grega espalha-se pela região, fundindo-se com outras, o helenismo. Agora eu vou falar sobre as duas guerras, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras médicas ocorreram porque, com a riqueza das cidades gregas, o Império Persa se atraiu. Então, com isso, liderados por Dário em 490 a.C., persas invadiram a Grécia. Com isso, as cidades gregas se uniram, Atenas com a melhor frota naval e Esparta com a melhor frota terrestre, lideraram a guerra contra os persas. Nessa guerra, que durou 11 anos, ocorreram 4 importantes batalhas: a Maratona, a Termópilas, a Salamina e a Plateias. A Maratona foi uma batalha vencida pelos gregos, uma batalha marítima vencida pelos gregos. A Termópilas foi uma batalha terrestre vencida pelos persas. Salamina foi uma batalha marítima vencida pelos atenienses e a Plateias foi uma batalha vencida pelos gregos. Vitória na batalha, os atenienses propuseram que as cidades gregas se unissem, e formando então a Confederação de Delos, no qual Atenas era líder. Agora eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Peloponeso. Com a Confederação de Delos, todas as cidades-estados eram obrigadas a dar para Atenas ou soldados, ou navios, ou dinheiro. O acúmulo desses recursos acabou possibilitando a Atenas a exercer seu imperialismo. Esparta, reagindo a esse imperialismo, junto com outras
cidades não contentes fundaram a Liga do Peloponeso. Com isso, eles confrontaram Atenas e saíram vitoriosos. Esparta, então, com a vitória, queria exercer seu domínio sobre as outras cidades. As outras cidades reagiram e, sob a liderança de Tebas, elas venceram Esparta militarmente. Essas duas guerras seguidas acabou deixando a Grécia em uma crise econômica e estava aumentando a fome. Com isso, foi possível Felipe II, rei da Macedônia, conquistar a Grécia. No período homérico, com o fim dos palácios, os reis perderam poder e a aristocracia se fortaleceu. A base da organização social eram os oicos, que eram uma grande família, seus dependentes e seus bens. A produção do oico era voltada para a subsistência, e o que era acumulado era arrecadado pelo chefe do oico. O chefe do maior e mais rico dos oicos tornou-se rei, e junto com uma assembleia de guerreiros, ele passou a governar. A cidade-estado grega era dividida basicamente em 3 elementos. O território agrícola, em que famílias de camponeses possuíam a propriedade individual da terra e produziam para a sobrevivência e para a troca. O núcleo urbano, que era uma oficina de artesãos, templos e etc. Por último, a Acrópole, que defendia a cidade-estado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a política da Grécia. Como existiam muitas cidades-estado, eu vou falar apenas das duas principais, a política da de Atenas e a de Esparta. A política de Atenas inicialmente começou com a monarquia, em que o rei possuía um conselho de aristocratas, chamado de Areópago, e um conselho de magistrados, chamado Arcontado. Com o passar do tempo, o rei passou a perder o poder, e a aristocracia tomou o controle da cidade. Com isso, Atenas passou a ser uma oligarquia. Essa oligarquia gerou insatisfação entre os comerciantes, soldados e artesãos. Eles pediam mais participação política. E os grandes proprietários de terra exigiam a redistribuição das terras e o fim da escravidão por dívidas. Essa insatisfação gerou muitas lutas na cidade. O legislador Solon promoveu uma reforma, retirou as dívidas contraídas pelos camponeses, proibiu a escravidão por dívidas. Além disso, ele dividiu os cidadãos em 4 categorias, de acordo com a riqueza agrícola, e estabeleceu que só os mais ricos participavam de grandes cargos no governo. Além disso, ele criou a Boulé, que preparava as leis, e a Eclésia, que votava essas leis. Porém, mesmo com essa reforma, as terras ainda continuavam nas mãos de poucos e a participação política ainda era reduzida. Então acabou abrindo espaço para a tirania. A tirania surgiu na Grécia no século VI a.C., em que um governante tomava o poder à força e exercia o poder absoluto sobre aquela cidade. Geralmente ele governava a favor dos mais pobres, mas ele não seguia as leis. O tirano mais importante foi Pisístrato, que confiscou as terras das mãos dos aristocratas e dividiu entre o povo. Além disso, ele também construiu portos, canais, bibliotecas, entre outros. Depois da tirania veio a democracia. Em 508 a.C., Clístenes promoveu uma reforma de grande impacto político e social. Ele diminuiu a força das famílias aristocratas e aumentou a força do povo. Na época era chamado de demos. Os principais órgãos na época de Clístenes eram a Eclésia e a Boulé. E para defender sua democracia, ele criou o ostracionismo, em que quem representava uma ameaça à democracia era expulso da cidade por 10 anos. Com isso, todo cidadão, pobre ou rico, poderia participar da democracia. Por isso que Clístenes foi chamado como o pai da democracia. A democracia grega era aberta a todo cidadão, e eles iam à Ágora para decidir e discutir e votar as leis. Porém, para ser considerado cidadão tinha que ser homem livre e de pais e mães atenienses,
então ainda muitas poucas pessoas participavam na política. Depois de Clístenes veio Péricles, e Péricles aperfeiçoou a democracia e ele investiu em obras e melhorias para os cidadãos atenienses. Bom, falar da política de Atenas, falar sobre a política de Esparta. Esparta tomou um caminho diferente de Atenas. Boa parte do poder estava centrado na mão da Jerusa, que era um conselho de anciãos com mais de 60 anos e poder vitalício. A Jerusa propunha as leis, julgavam as causas e decidiam pela paz ou pela guerra. Outro grande órgão era o Ephórato, que ele é responsável pela educação e pela mobilização das tropas. Ele podia convocar a Jerusa e a Ápila, que a Ápila era uma assembleia de espartanos com mais de 30 anos. E a Ápila quase sempre votava sem discutir e quase sempre estava a favor das leis da Jerusalém. Com tudo isso que eu falei, pode-se falar que mesmo com os dois reis que estavam na Jerusalém, eles ainda continuavam sendo um regime oligárquico. Foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, onde surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia, que pode ser utilizada como referência em livros e em estudos. A filosofia teve um desenvolvimento surpreendente no século V, principalmente na cidade de Atenas. Os principais e mais conhecidos filósofos dessa época foram Platão e Sócrates. A dramaturgia também pode ser destacada, porque em quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros, onde os atores apresentavam cenas de comédia ou de drama, utilizando máscaras. E também na arquitetura, os gregos construíram palácios, templos, acrópolis de mármore em topo de montanha. Para isso era necessária uma base, e as bases que eles utilizaram eram os pilares. Também as decisões políticas eram tomadas em ágoras, que são locais públicos onde são ocorridos debates políticos. Mas esses eram sempre normalmente ocorridos em Atenas, pois era a cidade onde fundou a democracia grega. E a música também era muito importante e eram utilizadas para acompanhar atos religiosos e também para animar banquetes civis. E os instrumentos mais utilizados eram a flauta, o tambor e as harpas. A religião grega era politeísta e possuía uma forte marca humanista. Os deuses possuíam características divinas e humanas ao mesmo tempo. Os heróis gregos, conhecidos também como semideuses, eram filhos de deuses com mortais. Deus era deus dos deuses e comandava todos os demais deuses em cima do monte Olimpo. Podemos destacar outros deuses, como Apolo, deus do sol, Artemis, deus da caça, Atena, deusa das artes, e também muitos outros deuses. A mitologia grega era muito importante para essas civilizações, pois elas transmitiam mensagens, tradições, ou explicações do funcionamento do mundo e outros ensinamentos importantes. Durante suas primeiras colônias sociais, a sociedade grega possuía um comportamento coletivista entre os povos, dividindo seus alimentos, roupas, moradias entre si. Após um tempo começou a aparecer as desigualdades sociais. Mesmo que cada cidade-estado possuísse diferentes organizações sociais, no geral todos seguiam o mesmo padrão. Como exemplo, irei utilizar a cidade de Atenas. Então, começando, eles possuem 3 tipos na organização social: os estrangeiros, os escravos e os cidadãos. Os cidadãos eram homens livres, nascidos naquela cidade-estado. Eles eram proprietários de terras, eles possuíam uma boa condição econômica e social. Eles eram os únicos que possuíam direitos políticos. Eles eram a minoria na sociedade grega, pois crianças e mulheres não eram considerados cidadãos. Os estrangeiros, eles eram pessoas nascidas de outras cidades-estados, colônias ou regiões. Eles normalmente trabalhavam de artesanato e de comércio. Eles não tinham direitos políticos e também não poderiam ser proprietários rurais. E os escravos eram os capturados, comercializados, os prisioneiros de guerras, e eles faziam quase todo o
trabalho naquela época, desde trabalhos domésticos até trabalhos pesados. E eles também sofriam muita discriminação, eles viviam na pobreza e eram muito sofridos.